Olá, eu me chamo Danilo Siden, sou aluno do mestrado em Engenharia de Biosistemas do PGEB e vou apresentar o trabalho Dinâmica Temporal dos Focos de Calor sobre os municípios do Nordeste do Brasil. A queimada é uma prática da agricultura que consiste no uso do fogo para limpar o terreno após o corte e secagem da vegetação de pousio. Esse método se repete a cada ciclo, entre o descanso e o cultivo da terra, e é a maneira mais antiga de preparo do solo que se tem registro. Atualmente é praticado nas savanas úmidas, nas florestas tropicais e subtropicais, nas suas zonas de transição e em países das Américas Central e do Sul, África, Ásia e ilhas da Australásia. As queimadas acontecem porque a remoção rápida das grandes quantidades de biomassa que se acumulam no solo após o corte exige muita mão de obra, geralmente além do que o produtor é capaz de contratar. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais utiliza satélites ambientais para monitorar biomas, terras indígenas e unidades de conservação, reservas legais e áreas de proteção ambiental no Brasil, como parte das ferramentas de proteção ambiental baseadas no BD Queimadas, por meio da detecção de focos de calor. A legislação também impõe taxas para práticas de queima controlada, com valores baseados no tamanho da área e nas necessidades de fiscalização do IBAMA. Apesar da grande influência das condições da atmosfera, para inferir o período com maior registro de focos de calor não se pode desconsiderar outros fatores para a decisão, como a disponibilidade de mão de obra, a observação dos produtores vizinhos e as políticas de proibição. Os objetivos desse trabalho são caracterizar a distribuição das ocorrências de focos de calor no Nordeste em nível municipal, identificar a frequência e a distribuição espacial dos focos de incêndio e queimada nos municípios da região, destacando as áreas com maior recorrência ao longo dos anos, e analisar as variações sazonais na detecção de focos de queimada e observar os municípios com diferentes maiores médias de dias com ocorrências de incêndio e queimadas em períodos mensais. Materiais e métodos. Os dados de focos de calor são obtidos no BD Queimadas usando todos os sensores disponíveis entre 1998 e 2023, mas o ano de 98 é excluído da análise porque só tem dados a partir do segundo semestre. É feita a extração dos dias com pelo menos um foco de calor detectado em cada município do Nordeste, depois é feita a contagem dos dias com queimada em cada mês, para criar um arquivo com a quantidade mensal de dias com detecção de focos de calor em cada município. Esses dados são adicionados como atributos de um arquivo vetorial dos municípios do Brasil, recortando apenas os municípios do Nordeste, conforme o cruzamento do nome do município e do estado. Nessa etapa, uma revisão manual é necessária porque alguns municípios mudaram de nome nos últimos anos. O produto final é um novo arquivo georreferenciado contendo atributos espaciais dos municípios e o número de dias com detecção de focos de calor em cada mês, e também as médias mensais e gerais do período. Para fazer isso, foi utilizada a linguagem de programação R na versão 4.4.1 com os pacotes SF, ggplot2 e ggspecial. Os resultados. A figura 1 mostra a média de dias de queimada na região do Nordeste. Os municípios em cores mais escuras são os que têm maior quantidade de dias de queimadas ao longo dos anos. Eles estão reunidos principalmente no oeste da Bahia, sul e leste do Maranhão e sudoeste do Piauí. Alguns deles têm uma contagem média acima de 15 dias por mês com detecção de foco de calor. Na figura 2, tem a média de dias com detecção de foco de calor somente no mês de janeiro dos anos estudados. Durante o período de verão, o município de Coruripe, em Alagoas, tem a maior média de dias com ocorrência de queimadas. Ele também tem uma localização distinta, longe de todas as outras cidades do oeste e do nordeste, que têm apresentado contagens altas na média geral. A figura 3 mostra a contagem média de dias com detecção de algum foco de calor somente nos meses de maio. O município de Formosa do Rio Preto, na Bahia, registrou a maior contagem média de dias. Também se percebe que os municípios vizinhos, no oeste da Bahia e sul do Maranhão, acompanham a variação da contagem nesse mês. Na figura 4, tem a contagem média de dias somente para os meses de junho do período estudado. Neste período, o município de Balsas, no Maranhão, apresenta a maior média de dias com detecção de focos de calor. Considerações finais.
A análise desse trabalho destaca a persistência de queimadas em certas áreas do Nordeste, principalmente em municípios do oeste da Bahia, sul e leste do Maranhão e sudoeste do Piauí, onde são recorrentes em várias épocas do ano. Essas queimadas são um desafio para a sustentabilidade ambiental, mesmo com as regulamentações já existentes. O papel de instituições como o INPE é muito importante para identificar e rastrear os focos de incêndio e fornece suporte para a implementação de medidas preventivas e corretivas. Os resultados mostram a necessidade de políticas públicas mais efetivas e alternativas sustentáveis para substituir o uso da queimada, para proteger o meio ambiente e considerar a viabilidade econômica da atividade agrícola. São as referências e obrigado.